achei salvação, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Cristo será minha sorte, não viverei de ilusão. Agora Cristo já vive em mim, fez morada no meu coração. Seus passos eu sigo contando a certeza de um dia habitar na celeste mansão. Em breve Cristo do céu voltará. Ninguém enxerga isso, nem você, nem a avó de você, ninguém enxerga isso aqui, ó. Isso é claro, isso não é possível uma coisa dessa. Do meu coração, dele ninguém me separa, pois nele achei salvação. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Cristo será minha sorte, não viverei de ilusão. Olá, está no ar o programa Falando Francamente. Essa nossa live é transmitida de segunda a sexta pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa, tudo junto, YouTube Romualdo Costa Oficial. E este é uma transmissão do Projeto Celestial de Evangelização, um projeto cristão que procura fazer a evangelização da única e melhor e mais excelente maneira que se pode ser, que é através da Bíblia Sagrada, esta Bíblia aqui, que é o objeto do nosso projeto, da Sementinha, da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, tradução João Ferreira de Almeida. Portanto, é a melhor forma de se evangelizar. Ah, mas tem os discursos. Muito bem. Os discursos, quando são baseados aqui, todos aqui, que não sejam adivinhação, se tornam profecias, verdadeiras profecias, tudo baseado aqui neste livro santo e sagrado, não é? Isso foi Jesus quem falou, por isso que nós usamos a Bíblia Sagrada. O nosso alô a quem estiver no Facebook, o nosso alô se estiver me ouvindo, é o pastor Cláudio, né? Um abraço a você, sua esposa, sua família, sua igreja. E não aparece aqui, só aparece o seu nome e o símbolo da sua rede social. Sejam todos bem-vindos e nós estamos iniciando o nosso programa com muita alegria, muito prazer, dando notícias do projeto. Meus queridos internautas, o projeto no sábado e no domingo foi trabalhar. E trabalhamos duro. Né? E foi proveitoso. Me parece que foram umas 30 a 32 Bíblias. Me Quase parece. uma caixa mesmo. É, uma caixa de Bíblia. 32 Bíblias. Umas 32 Bíblias. Porque só num lugar ficaram 12 Bíblias. Foram mais.
Houve um tempo que a gente marcava, sabe? E hoje nós fazemos através da caixa. A caixa tem 40 Bíblias. Então nós fazemos um cálculo assim. E saímos com 2 caixas e eu tive que juntar a restante. Foi mais de 40 Bíblias. Porque a outra que eu montei ficou faltando ainda. Então é um trabalho proveitoso, sabe? Que não tem contestação. Nós apresentamos a Bíblia e oferecemos como presente. A gente não fala o nome das pessoas, perguntam às vezes, que igreja é? Não tem igreja. Nós não fazemos o projeto vinculado a nenhuma igreja, sabe? Essa é a grande verdade. Nós fazemos o projeto baseado fazemos a evangelização baseado no ID de nosso Senhor Jesus Cristo, o único. Não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem igreja, nada disso que possa substituir, não é, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo no tocante à salvação da alma do ser humano. Não é? E Jesus promete e cumpre dar a vida eterna àquele que se achegar a Ele. E é isso que nós fazemos. Porque, meus queridos, prestem atenção, fora da Bíblia Sagrada, às vezes as pessoas acusam, sabe, aqueles chamados tradicionais ou renovados, ou seja lá o que for, acusam a Bíblia de causar transtorno para as pessoas. Num lugar diz uma coisa, no lugar diz outra. Não. Sabe? Isso é conversa de quem quer impor as suas ideias, né? Suas formas de fazer as pessoas ir a Deus. Todo mundo equivocado. Quando não, enganados, propositalmente fazem isso. Normalmente é assim. Propositalmente eles fazem isso. Invertem os escritos aqui, trazem para eles, levam para a sua denominação, não vou falar nem religião, né? Por quê? Cada uma é de um jeito. Aqui usa véu, não, aqui usa paletó, não, aqui usa véu. É uma coisa impressionante, né? Cada um, e se esquece daqui. Mas eles acham, e o apóstolo São Paulo explica isso claramente, eles encontram aqui a sua justificativa. O exemplo, quem quer usar véu? Quem quer não, quem impõe usar véu? Está aqui, ó. O apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios. Me parece que o paletó não. Eles não encontram aqui. Usar paletó, a melhor gravata, né? E o que é pior, esses zelosos servos de Deus que se impõem numa gravata, numa coisa, num terno, eles não sabem a origem disso. Eles não sabem. Você pergunta para qualquer um, não sabem, né? E a gente já explicou aqui várias vezes, não é o momento, mas é isso, cada um. Então a gente não tem essa de levar uma igreja para ninguém. A gente chega, apresenta, eu e minha esposa, a gente apresenta, aceita um presente e mostramos, é a Bíblia Sagrada, né? Sendo cristão, a primeira coisa que a pessoa faz, que bênção, que maravilha, muito obrigado, quer dizer, que Deus te abençoe. Nós somos abençoados antes da pessoa, né? Somos abençoados pela retribuição que a pessoa nos dá. É um livro ainda aceito em 99,9% dos brasileiros, tá certo? Que é o que nós conhecemos. A gente não conhece lá fora, não sabe. Mas é isso que nós fazemos. Projeto Celestial Ide Pregai, que tem um número enorme de componentes. Eu e minha esposa, tá? E tem outra coisa, com um detalhe que é o mais importante.
Aqui na live, e na evangelização, nós não falamos em dinheiro. Não falamos em dinheiro. E essa Bíblia é distribuída gratuitamente, sem financiamento de igreja, sem financiamento de político, sem financiamento de quem quer que seja. De vez em quando alguém nos dá uma oferta e ajuda, lógico que ajuda, e aí aceitamos. Porque a oferta, nós não temos dízimo, não falamos em dízimo. Dízimo é para judeu, nós falamos em oferta, com alegria, com prazer. Então é aí, a pessoa dá o que quiser, de repente, podia ajudar, podia, tá bem, a gente recebe. Entendeu? Esse é o nosso trabalho. E fazemos o trabalho, né? É o trabalho de frente, sabe? E aí precisamos das igrejas. E foi na semana passada eu até falei sobre isso. A gente precisa das igrejas. Uma igreja séria, sabe? Igreja séria, cujo intuito é unicamente para abençoar as pessoas. Salvação da alma, vida eterna, né? E aí tem que ensinar as pessoas quando chega na igreja. Não é ensinar, tem que usar gravata. Não é ensinar, tem que usar paletó. Não é ensinar, tem que usar véu. Não é ensinar, tem que guardar o sábado. Não é ensinar, essa comida não pode comer. É uma loucura. Não é isso. Ensinar a verdade da Bíblia Sagrada. E não tem contradição. Tá? Mas aqui na lei de Moisés, aqui no Antigo Testamento está falando isso. Esqueça. Lei de Moisés não é para os gentios que somos nós. Lei de Moisés é para o judeu e continua até hoje. É para o judeu. Deus abriu mão dos seus filhos, que são os judeus, para poder nos aglutinar, nos levar para esse rebanho, fazer judeu e gentil, que somos nós, um só rebanho. Só que a nossa diretriz é outra. A nossa diretriz é de João Batista para cá, Jesus e os apóstolos, os discípulos e os apóstolos. Que se encerrou o ciclo de apóstolos para os seres humanos normais em Paulo e Barnabé. Que próprio Paulo fala. Nós somos os dois últimos dos apóstolos. No entanto, a gente vê, não é, uma variedade de apóstolos aí hoje, bispos, né? Qualquer dia vai ter o Papa dos evangélicos. Você que está me assistindo, guarde isso que você vai ver. Qualquer dia vai aparecer um cara dos evangélicos aí, Papa. Pode ver, viu? Eles não tomaram coragem ainda, mas vão tomar. Alguém vai tomar para chegar e dizer, eu sou o Papa. Você vai ver, né? Então, esse é o nosso trabalho. Simples. Não fazemos discurso para as pessoas. Por quê? Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos na unção do Espírito Santo. Que é o dos três, Pai, Filho e Espírito, é o que está atuando hoje aqui na terra. Viu? Espírito Santo. Isso Jesus quem falou. Ele convencerá o mundo. Por isso nós entregamos. E aí a pessoa, ao manusear aqui essa palavra ungida, abençoada, a trilha. Portanto, esse é o nosso trabalho que nós fazemos de anunciar o Evangelho. E no sábado e domingo foi um trabalho maravilhoso, precioso, não é? Nos encheu de muita alegria. As nossas viagens, nossos trabalhos, correu tudo. Alguém estranho, correu tudo bem. Alguém estranho de a gente ser contra a aglomeração desses dias, não é? E, no entanto, fazer a evangelização. Deixa eu explicar. A evangelização nós fazemos à distância, sim. O máximo que nos aproximamos com o esticar de mão da outra pessoa dá 2 metros, entendeu? Raramente é menos um pouco. Não se aproximamos das pessoas com máscaras, estamos, entendeu? E para entregar apenas. E não participamos
Desde que começou tudo isso, não congregamos mais em igreja alguma, fazemos um propósito, e é bom eu explicar aqui. Eu tenho sido convidado, esses dias fui convidado por um filho para participar de uma reunião muito importante para ele. Eu justifiquei que não deu. Aliás, está aqui o pastor ainda? Não? Mas deixa, porque vai que ele assiste depois. Mas daí, vê que o senhor vai assistir depois. Eu fui convidado pelo pastor Cláudio, não é? Da Assembleia de Deus, para um evento muito importante para ele, para a família, para a esposa. Mas é a mesma justificativa que eu dei para o meu filho, eu estou dando para você, meu pastor. Tá? E a gente ama vocês mesmo, mas foi um propósito que fizemos, de obedecer à ordem de Jesus, que é para evitar o mal, e do governo, que proíbe isso, aglomeração. Tá? A gente não está de acordo com as reuniões dos cultos. De jeito nenhum. Não há necessidade disso para servir a Deus. Não há. Tá? E, no entanto, são pouquíssimos os lugares, igrejas e tal, que mantêm a distância. É impressionante. Mantém a distância. Não é? Então, mas nós fizemos um propósito de não participar. De nada, de nenhuma reunião dessa, nem familiar e nada. E estamos mantendo. Então, quero agradecer de coração ao pastor Cláudio, porém, abrir mão dessa data agora. Eu, sinceramente, o que eu disse ao meu filho, eu vou dizer a vocês, poderia deixar isso para o ano que vem, né? Poderia, porque tem que ser naquele dia, naquela data. Eu falei exatamente isso para meu filho. Mas vocês escolheram, são livres para, né? E por isso nós abrimos mão e agradecemos de coração o convite, mas não temos como comparecer. Tá bom? Mas esse é o trabalho do Celestial. E aí quando questionam, mas vocês saem e fazem viagem, nós estamos de carro. Normalmente, 99% do tempo estamos dentro do carro. E andamos muito. Andamos muito. Agora andamos quantos? Quase 1.000 quilômetros. Um dia para o outro. Um dia para o outro, andamos quase 1.000 quilômetros. Por isso saíram todos. Mas sem descer para aglomerar, sabe? Mantendo a distância, higienizando e tal, fazendo a nossa parte, com segurança. Viu? E a gente tem feito, então, o trabalho de anunciar Jesus Cristo, e o presente não poderia ser outro, né? Essa Bíblia aqui com a sementinha germinando, que é o que acontece quando a pessoa recebe um exemplar desse. Vai entender que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo que deu a vida na cruz. Amanhã se comemora aí o dia de uma imagem que tem aqui no Brasil, que chama de padroeira do Brasil. O Brasil não está nem aí para isso. Tá? É igual os pastores que falam, Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Mentira. Tá? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então para com isso. Não é? Se você não anunciar o evangelho, pastor, não vai resolver nada, ô irmão, irmã. Não vai, ele vai continuar no maligno se for assim, sabe? Mas Deus zela e cuida dos seus escolhidos, sabe? Não é aqueles que frequentam igreja, não. Os escolhidos de Jesus virão, sabe? Nós teremos surpresas enormes na vinda dele sobre isso, né? Surpresas enormes. Mas eu quero ler a Bíblia. Deixa eu abrir aqui para ler alguma coisa, que esse é o nosso papel nesse programa aqui, viu? Nós estamos de segunda a sexta, no horário das 19h30, horário de Brasília. Muito bem. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Meu Deus, está vendo? Olha só. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Vamos lá.
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Meu Deus, né? O apóstolo São Paulo chegar a falar isso. E isso continua até hoje, sabia? Você não pode falar uma pessoa como espiritual. A gente diz que o Novo Testamento, não é? A gente diz não, a gente lê que o Novo Testamento é totalmente espiritual. Para quê falar isso? É uma confusão tremenda, eles não aceitam. Sabe? As pessoas, mesmo aqueles que se dizem cristãos, não aceitam. Tem as suas regras, né? Com leite vos criei, olha só. E não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha, Paulo estava sabendo da condição deles, né? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, olha só, inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Viu? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e eu sou... meu Deus, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? É a mesma, olha aqui, ó, confirmando aquilo que Deus colocou na minha boca agora há pouco aqui. Eu sou isso, eu sou dali, eu sou de cá. Cada um usa véu, outro usa gravata, outro usa paletó, o outro saia comprida, outro saia curta. É brincadeira, né? E a palavra veio confirmar aqui, capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É o nosso caso aqui da evangelização que nós fazemos. Nós somos a ponta do evangelho, porque nós vamos às pessoas. Entendeu? A gente está plantando. Por isso a semente é o símbolo do celestial. Nós plantamos. Alguém tem que cuidar. Por isso nós contamos com as igrejas sérias. Tirar a erva daninha. Cuidar, tirar a erva daninha, como disse a Adri agora, não é? Cuidar, tirar a erva daninha, regar, pôr adubo. Hoje mesmo nós compramos... São outros que fazem isso, né? São outros que fazem. Hoje mesmo nós compramos adubo para pôr nas nossas plantinhas naturais aqui, que nós amamos muito. Viu? Olha aí. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por isso que quando a pessoa pega a Bíblia Sagrada aqui que nós entregamos a ela, e ela abre a Bíblia Sagrada, ela vai imediatamente entender o que é a palavra de Deus, sabe? Porque o Espírito começa a trabalhar no coração, o Espírito Santo, né? E começa a fazer entender. A palavra diz assim: convertei-vos a mim, que eu derramarei sobre vós do meu Espírito e vos farei entender as minhas palavras. Se você não entende ainda, procura abrir o coração, se entregar para Jesus, né? Peça perdão de seus pecados. Faça como o ladrão ali na cruz. Ah, mas eu não sou ladrão, não tem importância. Você não é melhor do que o ladrão, não. Essa sabedoria tá? Deus que ele dá, né? E ele vai te dar. A palavra diz assim: peça a sabedoria que Deus dá. É verdade. Tá bom? Então, esse é o que nós aconselhamos para as pessoas a fazerem isso aqui. Vamos a mais um louvor. Lemos o capítulo 3 da primeira carta. A primeira carta é controversa, tá? Porque em alguns momentos ele fala que já tinha enviado uma carta aqui dentro. Mas aqui, é o que nós temos aqui. Tá bom? Primeira carta ao quê? Aos Coríntios. Primeira carta ao 1 Coríntios, né? Tá, vamos lá. Capítulo 3. Procura ler aí na sua casa, tá bom? Você vai entender o significado de servir verdadeiramente a Deus e não às pessoas. Ter igreja como ídolo, né? Por exemplo, amanhã é uma romaria e pessoas fazendo verdadeira loucura, andando 300, 400 quilômetros a pé
para ir se ajoelhar diante de uma imagem, não é isso? De uma escultura que está lá. Muitos outros cristãos também fazem de uma forma, sabe, equivalente a isso aí. Quando se debruça diante da placa de uma igreja, da presença de um adivinhador das igrejas, né? Adivinhadores, essa é a grande verdade. E que não pertencem a Deus. São cães. Capítulo 56, 11, né, de Isaías. São cães, sabe? Que procuram os seus interesses. Então ele chega nas igrejas, adivinha. Deus me revela. Deus mostra para mim. Safado. Safada. Deus não te revela coisa nenhuma. Você é um embusteiro. Você é uma maritaca de saia. Viu? Que Deus te revela coisa. Deus revela aqui. Você quer falar de Deus? Fala aqui dentro. Fala aqui dentro. Você não precisa fazer nada para ser profeta, a não ser ler o que está escrito aqui e passar, como eu fiz agora. Você viu que eu fui profeta antes. Eu estava falando isso, abri a Bíblia aqui, abri. Não tinha escolhido. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo. Viu? Então isso é profecia. Não essa história de você chegar pro irmão, pôr a mão na cabeça, se tremer toda, ou fazer aquela dancinha que é de macumba, parece o galo pio que eu tenho aqui. Meu galo pio faz essa dancinha que você faz, viu? Imitando as coisas de Deus. Para com isso. Sirva a Deus com honestidade, com vigor, com prazer. Tá bom? E você, irmão católico, cai fora disso, não vá servir a imagem alguma, não se dobre diante disso que não é de Deus. Vocês têm a Bíblia aí também para ler e saber que não é de Deus. Deus proíbe imagem de escultura, idolatria Deus proíbe no Antigo, no Novo e está para sempre proibido porque Deus tem ciúme de você e de mim. Ele não quer que você se vire para pastor, para igreja, para missionário, para adivinhador, para padre, para imagem de escultura nenhuma, tá? E o grande milagre aqui não é você ser curado, que você pode ser curado agora, tá? Não é isso o grande milagre. O grande milagre é você entender a palavra de Deus, aceitar Jesus e ter a certeza da salvação. Vamos orar. Pai querido, Senhor amado, em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo, Senhor. Pela nossa viagem de sábado e domingo, pelo trabalho que foi feito. Te agradecemos pelas aquelas pessoas que nós evangelizamos através da Tua palavra, Senhor, e por tudo que fomos fazer. Que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai Santo. Eu te peço uma bênção a todos aqueles que estão conosco, aqueles que entrarão ainda, aqueles que irão nos assistir. A nossa família e a família de cada um desses que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai Santo. Amém e amém. Querendo Deus, amanhã estaremos no mesmo horário, transmitindo o Evangelho Santo do Senhor. Até lá. Esse primeiro.